A vida de São José, revelada à abadesa Maria Cecília Bage. Entramos agora na quarta e última parte, do desaparecimento de Jesus até a morte de José. O desespero de José com o desaparecimento de Jesus. José era absoluto respeitador da lei transmitida por Deus a Moisés, como já visto, e como rezava a lei, deveria dirigir-se anualmente ao templo em Jerusalém por ocasião das solenidades da Páscoa judaica. Tendo Jesus completado 12 anos, era seu desejo comportar-se como verdadeiro Filho de Deus e também como o Messias prometido na lei. Para isso era necessário que fariseus, escribas e doutores na lei conhecessem sua divina sabedoria e tomassem conhecimento de quem era. Por tais motivos, naquela ocasião muito especial para os judeus, José dirigiu-se ao templo acompanhado de Maria e Jesus e caminhava contente e orgulhoso em razão de conduzir duas grandes personagens. Durante aquela viagem foi aquinhoado com muitas satisfações, seja pelas palavras de Jesus, seja pela grande alegria observada nas pessoas que acidentalmente encontravam. Era de fato surpreendente e admirável ver a graciosidade, a imponência mostrados pelo Deus menino, transmitindo a todos grandes alegrias. Muitos dos peregrinos encontrados nominavam José de Felizardo, homem de muita sorte em ter um filho tão maravilhoso. Muitos até mesmo interrompiam a caminhada e falavam com eles, somente com a intenção de ficarem admirando o muito lindo e amável Jesus. Naturalmente agradavam muito a José estas homenagens, e ele olhava para o menino como sendo seu mais rico e mais precioso tesouro. Por outro lado, esta sua alegria era acompanhada de certa tristeza, pois o via caminhando e temia que ele pudesse cansar-se excessivamente e também sofrer na viagem. Tinha mágoas em seu coração ao pensar na natureza frágil e delicada de Jesus. Muitas daquelas pessoas fizeram, inclusive, alguns ácidos comentários a respeito, pois achavam Jesus de nobreza imponente, como que nascido de ascendência real. Alguns até mesmo criticavam José em razão da pouca caridade e amor dedicados àquele seu tão maravilhoso filho, uma vez que permitia que caminhasse tão longo percurso. Tais palavras feriam profundamente o coração do santo, embora não mostrasse qualquer perturbação ou intranquilidade consequentes. Mas interiormente sentia-se muito humilhado, embaraçado, constrangido e confuso e se calava. Dizia então para Deus: ó meu Deus, Pai do meu tão querido Jesus, sabeis quanto eu desejaria prestar todas as homenagens ao vosso unigênito, mas em razão de vossas ordens, ele deverá sofrer. Eu nada mais posso fazer a não ser obedecer-vos e manter-me em silêncio. Fazei, pois, com que ele seja honrado e também exaltado por todos, e que a sua santificada natureza humana não necessite passar por tantos sofrimentos nessa viagem tão longa. Mas, apesar dos pesares, o santo se sentia muito alegre, pois do que habitualmente, por poder ir ao templo, embora não atingisse exatamente porque o Senhor fazia com que assim se sentisse. Não sabia ainda quantos sofrimentos teria durante os 3 dias que Jesus permaneceu desaparecido. Chegando em Jerusalém, foram imediatamente para o templo, onde já estavam em curso as solenidades comemorativas da Páscoa. Os que os viam se maravilhavam logo com a imponência, beleza, graciosidade mostrados por Jesus e invejavam a sorte e felicidade do casal que possuía filho tão extraordinário. Na visita ao templo, ele causou sensação nunca antes vista, pois eram muito extraordinárias a beleza, a imponência e a sabedoria. José também estava muito alegre e orgulhoso do que nunca, e por isso rendia suas graças ao Senhor pelos muitos favorecimentos concedidos.
Já foi dito que ele, uma vez no interior do templo, era de fato muito agraciado, especialmente na companhia de Jesus. E enquanto o menino mantinha colóquios religiosos com o Pai Celeste, acompanhado de sua mãe, o santo foi acometido de um êxtase, sublimado, aliás, nesta ocasião, quando pôde entender que passaria por uma grande atribulação. Em meio à sua grande alegria, essa componente amarga lhe causou grande preocupação. Todavia, não lhe foi revelada a natureza da mesma, mas ele se mostrou logo preparado para atender à vontade do Senhor e sofrer as consequências supervenientes, dizendo: ó meu Deus, estou preparado para tudo. Fazei de mim o que seja de vosso agrado. Estou pronto para sofrer voluntariamente tudo o que for necessário, em razão do grande amor que vos tenho. Jesus estando comigo, nada mais poderá atingir-me seriamente, pois sua tão amada presença é suficiente para minha total alegria e completa satisfação. Entretanto, não passava pela sua mente a possibilidade de que o problema estivesse relacionado diretamente com Jesus e que ele deveria privar-se daquela tão importante companhia e tivesse que enfrentar sozinho os problemas que lhe estavam reservados. Desobrigados das tarefas do templo, José e Maria passaram a procurar hospedagem e repousar algo para a recuperação de suas energias, além de manter seus colóquios religiosos. Contrariando seus hábitos, José nada comentou com Maria sobre o acontecido com ele, mantendo apenas para si as preocupações respectivas. Depois de convenientemente alojados, foram algumas vezes mais ao templo, atendendo aos costumes regionais. Terminadas as solenidades religiosas da Páscoa judaica, deveriam agora retornar a Nazaré. Na volta para a hospedaria em que se encontravam, Maria caminhava junto a algumas mulheres devotas. José, de lado, formava outro grupo com amigos e conhecidos, embora separados. Conversavam sobre Jesus e suas extraordinárias qualidades. Maria com suas amigas, José com seus companheiros. Maria acreditava que Jesus estivesse com ele e José, de sua parte, pensava que o menino estivesse junto dela. Por isso não tiveram qualquer preocupação a respeito, certos de que ele também se dirigiria à hospedaria. Na verdade, estavam alegres e satisfeitos individualmente, seguros de logo encontrá-lo e ansiosos por suas palavras. José chegou primeiro à estalagem e lá permaneceu à espera de Maria e Jesus. Chegando ela, imediatamente lhe perguntou sobre o menino, enquanto que ele agia desta mesma forma. Ambos ficaram então muito preocupados, pois cada um deles tinha para si que ele se encontrasse com o outro. Perguntavam a várias pessoas que também retornavam do templo se por acaso teriam visto Jesus. Ouviram somente negativas. Ninguém conhecia seu paradeiro. É impossível descrever o sofrimento e a preocupação intensa que assaltaram então Maria e José na ausência de Jesus. Maria era quem mais sofria, embora com maior contenção, pois exteriorizava menos as suas aflições. À medida do tempo, das suas negativas que ouviam de pessoas às quais perguntavam por ele, crescia desmesuradamente a ânsia de que estavam tomados em razão daquela prolongada ausência de Jesus. Era mesmo de tal porte que não mais podiam ter qualquer sossego, embora fosse natural nas circunstâncias. Passaram toda aquela noite chamando e clamando por ele no mais íntimo de seus corações. O santo sofria duplamente, pela falta de Jesus e pela angústia que via em Maria, sem saber mesmo como confortá-la em situação tão delicada, perigosa e preocupante. Tentava convencê-la de que com certeza Jesus estaria de volta logo cedo no dia seguinte, mas esta afirmação não bastava para acomodar a ansiedade dela, cujo coração só estaria em paz com o retorno de seu querido filho. E concomitantemente ela também sofria dobrado, vendo o desespero de seu marido. Entretanto, a extraordinária firmeza de Maria fazia com que ainda encontrasse forças para animar José,
profundamente acabrunhado e ausente. Às vezes, como que acordando de pesadelo, ele procurava por Jesus para ver se acaso já havia retornado. Verificando a negativa, José chorava e chamava por ele angustiadamente. Ó querido Jesus, onde estás? Com certeza sereis eu a causa de seu desaparecimento? A não correspondência aos teus anseios e minhas ingratidões devem ter te conduzido a este desaparecimento. Peço que retornes imediatamente, quando não por mim, mas pelo menos por tua santificada Mãe, tem piedade de sua alma pura e inocente. Pelo grande amor que ela te tem, peço-te que me perdoes os desassossegos que tens tido comigo, com certeza a causa de teu desaparecimento. Impossível imaginar-se o quanto José teria ansiado pela volta de Jesus e com que preocupações aguardava. Entretanto, vendo que não retornava e não mais tolerando tão terrível expectativa, ao amanhecer decidiram voltar a Jerusalém à sua procura. E muitas foram as lágrimas que derramaram no percurso. Se durante a viagem aquelas cidades se mostravam muito contentes com a presença do menino, a presente ida sem ele era de muitas preocupações e angustiante. Chegando novamente a Jerusalém, passaram imediatamente à procura de Jesus por toda parte, perguntando às pessoas o que teriam visto ou se sabiam de seu paradeiro. Mas o Senhor quis que só ouvissem negativas. Foram então ao templo e por pura coincidência não o encontraram. Embora estivesse no templo, havia saído momentaneamente para obter algo para comer. No templo, chorando ansiosamente, nem mesmo lhes passou pela mente que deveria perguntar por ele aos servidores. Olharam apenas rapidamente e deixaram o local para continuar a procura. Mesmo em tal situação tão difícil, devia José sofrer ainda outras amarguras, pois não faltaram aqueles que o taxassem de irresponsável e de insensato, cuidando pouco e negligenciando sua atenção para com aquele filho tão extraordinário que possuía. Diziam também que ele bem merecia este estranho desaparecimento de Jesus. Estas palavras amarguravam José, que se considerava de fato o verdadeiro responsável, e assim procuravam por ele durante 3 dias sem descanso. Alguém lhes disse então tê-lo visto no templo, conversando com os escribas e doutores da lei. Embora já praticamente sem forças para tolerar aquela situação, confortaram-se ao ouvir a informação, permanecendo entre temor e a esperança. Ansiosos, acorreram ao templo e lá o encontraram. Durante aquele longo período de 3 dias, privado da tão querida presença de Jesus, o santo jamais perdeu a paciência. Entre dores e grandes preocupações, mas no auge de suas aflições ainda encontrava forças para abençoar o Senhor, que lhe concedera energias para enfrentar aquela atribulação tão grande. Interiormente, nunca deixou de exercitar atos de virtude e de resignação no atendimento da vontade de Deus. Fiat. Vamos ler no próximo capítulo o encontro de José com Jesus.